Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, se protegendo. Claro que nós estamos debaixo das mãos de Deus, mas nesses tempos difíceis nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nos cuidarmos, usarmos máscara, tomarmos todas as medidas necessárias. Mas eu espero que todos realmente estejam bem, estejam aí se cuidando e bem não só fisicamente, mas psicologicamente também, né? É importante a gente, nesse momento, lidar ou procurar lidar com a situação da melhor maneira possível, orar, clamar a Deus, pedir graça para lidar com a nossa ansiedade e com os problemas que estão ao nosso redor. Mas desejo que esta aula encontre todos bem e que todos estejam com o coração cheio da alegria da salvação, porque é isso que no fim das contas importa para nós, que somos cristãos, né? Estou aqui no meu escritório virtual para fazer essa aula para vocês. E hoje nós vamos falar sobre Jesus como o Filho de Deus. Na primeira aula nós falamos sobre o Logos, sobre a palavra, o verbo revelado. Nós vimos como essa palavra, que também tem o sentido de semente, ela é plantada, semeada na mente das pessoas, e por meio desse verbo, dessa palavra, nós recebemos as revelações, o direcionamento de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre Jesus como Filho de Deus. E o que nós vamos fazer, pelo menos a minha proposta é fazer ao longo dessas 7 aulas, é apresentar para vocês os conceitos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós começamos falando sobre o verbo, hoje nós vamos falar sobre Jesus como filho, o conceito dele como filho de Deus, o que isso significa, como é que nós podemos entender. E a próxima aula nós vamos falar sobre Jesus como homem e como Deus, o 100% homem e 100% Deus, dentro desse contexto da cristologia. Bom, é importante a gente pensar que essas aulas vão nos ajudar a construir a ideia correta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso é o estudo de Jesus em todos os seus aspectos, na sua deidade, no seu aspecto físico, em quem ele era antes de vir ao mundo, o que ele foi quando esteve aqui no mundo e o que ele é hoje, né? Lá na eternidade, já só aguardando o momento correto para vir buscar a sua igreja, juntamente com o Deus Pai. Bom, vamos começar falando sobre o conceito de filhos de Deus lá no Antigo Testamento. Com relação aos filhos de Israel, quando nós falamos que Israel, o povo de Israel, são os filhos de Deus, nós estamos dizendo que existe aí uma relação de paternidade mediante uma aliança, mediante um concerto. E isso é de maneira coletiva. É uma relação de Deus com Israel como um todo. O que isso significa? Não é uma relação individual. Tanto que os hebreus devotos daquela época, eles nunca se apresentavam individualmente como filhos de Deus. Os judeus sequer ousavam chamar Deus de Pai, embora o Antigo Testamento apresente Deus como Pai de Israel. Mas eles não se viam em condições, não se achavam dignos de se apresentar como filho de Deus, mas entendiam que Deus, como Pai, era o Pai de todo Israel. É como se eles fossem um corpo único, uma unidade, né? Todo o povo junto, vamos dizer, fazia jus a essa ideia de Deus como Pai, mas individualmente eles eram muito, talvez insignificante não seja a palavra, mas eles eram indignos. Eles assim se achavam, indignos de serem considerados filhos de um Deus tão grande. Eles, com todos os seus defeitos, toda a sua humanidade, vamos chamar assim, não se achavam na condição de se apresentar ou se denominar como filho de Deus. Já no Novo Testamento, então, só para ficar claro,
No Antigo Testamento, essa relação de pai e filho, de Deus com Israel, no coletivo, era mediante a aliança e o concerto. Já no Novo Testamento, a filiação é por adoção e é individual, algo bastante íntimo. Por isso é que Romanos 8,15 traz a expressão Abba Pai. O que significa? Essa expressão significa papai. O que é papai, né? Pensando na nossa linguagem, na nossa relação. Papai nada mais é do que uma maneira íntima de você se relacionar com o seu pai. Você tem pai, aquela figura talvez de autoridade, mas o papai, ele sai dito por pessoas íntimas, né? É uma maneira carinhosa, vamos dizer assim. E também é individual, certo? E aqui a gente tem não uma relação pelo concerto, não uma relação pela aliança, mas uma relação por adoção. Isso precisa deixar, evidencia para a gente um sentimento muito forte de Deus com o seu povo. A partir daqui, ele nos adotou. Eu gosto sempre de pensar no conceito de adoção. Vamos pensar no conceito de adoção aqui do ser humano. Pessoas, vamos pegar um casal qualquer, o João e a Cláudia, que não têm condições de ter filhos. Eles resolvem adotar. O processo de adoção é sempre um processo bastante burocrático, um processo difícil, envolve vários trâmites legais, jurídicos, e isso já mostra que a pessoa que quer adotar, ela precisa ter uma vontade muito grande para adotar uma criança. Porque para enfrentar todo o processo burocrático, você precisa ter muita vontade, né? Se você pensar um pouco, você fala, é muita perda de tempo. Quando a pessoa, o casal, vamos dizer assim, pensa na ideia, mas não quer, ele não segue adiante. Os casais que seguem adiante é porque eles têm uma persistência muito grande. A adoção também envolve alguns outros aspectos. Por exemplo, você vai adotar uma pessoa que não foi gerada de você, não foi gerada daquele casal. Embora muitas vezes eles tenham a oportunidade de dar a educação desde cedo, seguindo os seus modelos, os seus valores, eles não conseguem garantir, porque sempre vai haver na vida daquela criança adotada a ideia de que ela é adotada, de que ela foi rejeitada antes de tudo. Porque para ela ser adotada, ela precisou primeiro ser rejeitada. Então, pensa, os pais, além de enfrentarem a questão burocrática, eles também têm que estar preparados para enfrentar a questão pessoal, a questão de relacionamento, questão mais íntima. Nem todos os casos são ruins, nem todos os casos também são bem-sucedidos. Dá para dizer que na relação humana existem as duas situações, as duas são possíveis. Mas aí existe uma dedicação também do pai se dedicar a um filho que não foi gerado a partir dele. Só que essa relação de sentimento, apesar de não ter laço sanguíneo, ela está no coração. E mais do que isso, ela está na mente, ela está no conhecimento que os pais têm daquela criança, do conhecimento do potencial e do amor que vai sendo construído por ela ao longo do tempo. Quando nós pensamos nessa relação de ter Jesus como nosso Deus, perdão, como nosso Pai, nós podemos chegar às mesmas conclusões, basicamente. Primeiro, nós fomos, de certa maneira, deixados, rejeitados por conta do pecado, da nossa natureza pecaminosa, mas Deus resolveu nos adotar, mesmo sabendo que nós poderíamos não ser tão bons filhos, mas mesmo assim ele decidiu nos adotar. E mais do que isso, ele sempre procura estabelecer com seu povo uma relação transparente, uma relação profunda, uma relação de conhecimento, de intimidade. E o tempo todo ele está querendo se revelar, ele está querendo mostrar o quanto ele é Deus, o quanto ele é bom, o quanto é maravilhoso estar ao lado dele. E a gente vê que ao longo da história, não só o povo de Israel, vamos dizer, o povo de Deus, muitas vezes se desvia do caminho, cai na idolatria, comete diversos pecados,
Mas ainda assim, Deus nunca desiste, porque é assim que um pai faz, ele nunca desiste dos filhos. Ele sempre investe seu tempo, seu dinheiro, seu esforço para o bem dos filhos. Assim, Deus também investe tempo, esforço, dedicação no seu relacionamento, usa as ferramentas que tem, o Espírito Santo, para falar o nosso coração, a nossa mente, para nos guiar para o caminho correto. E por isso, por essa adoção, por esse amor tão grande que a própria Bíblia diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, é que essa relação espiritual dos seres humanos, que só foi possível com o Pai, por meio do sacrifício no Calvário, ou mediante o sacrifício no Calvário, é que nós podemos olhar para o nosso Deus hoje e chamá-lo de papai. Ou seja, que nós podemos olhar para ele hoje e termos uma relação íntima, uma relação completa, uma relação profunda, uma relação de conhecimento, uma relação de cuidado e o mais importante, mesmo ele sendo Deus, uma relação recíproca. Não sou só eu que tenho obrigações e deveres e que me dedico. Deus, podemos dizer, que por ser Deus, se dedica muito mais à humanidade do que a humanidade se dedica a ele. Porque nós somos seres limitados. E por mais que nós façamos tudo que está ao nosso alcance, ainda vai ser muito pouco perto daquilo que Deus pode oferecer para nós. Mas vamos lá, essa expressão filho de Deus, aplicada a Jesus, tem um sentido diferente dessa relação quando se aplica a nós. Por quê? Porque nós temos essa posição, como eu disse, por questão da adoção, mediante o sacrifício de Jesus da cruz. Aqui não se trata dessa ideia de substância ou essência, ou seja, embora muitos dizem aí, né, algumas canções até falam DNA de Deus e coisa assim, nós não temos essa relação com o nosso Criador. Nós somos criaturas dele, nós temos sim a imagem, semelhança de Deus no nosso espírito, mas a relação que nós temos com ele é nós não fomos feitos de Deus, nós fomos feitos por Deus. Deus não pegou parte de si e fez o ser humano. Não somos derivação de Deus, nós somos criação de Deus. Ele empregou todos os seus melhores esforços para criar o ser humano, fez a sua obra-prima, mas ainda assim nós não temos a essência de Deus. Não é como um filho gerado por um ser humano, que tem a combinação lá de DNA, de personalidade e de outras questões, e aquela criança, fruto de um relacionamento humano, ela traz em si essência, ela traz em si o DNA, ela traz em si características dos seus pais, seja na personalidade, seja fisicamente, não. Essa relação de Deus é diferente. Deus concedeu essa posição para nós pelo mérito da obra redentora de Jesus Cristo. Para quê? Justamente para que nós recebêssemos a adoção de filhos, como diz em Gálatas 4, 5, 6. E justamente porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O segundo tópico que nós vamos abordar é sobre a expressão o Filho unigênito. O que significa Jesus Cristo sendo o Filho unigênito? Bom, primeiro, essa palavra, essa expressão, né, melhor dizendo, Filho unigênito, ela revela a divindade de Cristo. Ela aparece 9 vezes no Novo Testamento. 3 vezes lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 42, no 7, capítulo, versículo 12, 8, versículo 42 e 9, versículo 38. Ela aparece também uma vez em Hebreus, e quando ela aparece aqui em Hebreus, ela está fazendo referência a Isaac, lá no capítulo 11, versículo 7. E as outras 5 vezes ocorrem nos escritos de João, sendo todas elas fazendo referência a Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 14, ele diz, como a glória do unigênito do Pai. No capítulo 1, 18, ele diz, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Nos versículos 3, 16 e 18, ele diz, na primeira parte, deu o seu Filho unigênito. A gente lembra bem desse versículo 16, né? Do capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E no nome unigênito do Filho de Deus é a expressão que aparece no versículo 18. E por fim, no capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Entendam bem, diferente dessa ideia de que muitas outras pessoas fazem ideias diferentes sobre isso, essa expressão tem como única finalidade apresentar
a essência, a divindade de Cristo. Quando ele está se referindo ao Filho unigênito, Filho único, ele está querendo dizer, o Cristo, o Filho, ele tem a essência do Pai em si. Ele traz em si a essência. E qual é a essência do Pai? É a essência de ser Deus. Resumindo, ele está nos apresentando aqui um Filho que tem a essência de Deus, ou, como ele próprio diz, que é Deus. A gente vai ver melhor na próxima aula sobre esse conceito de 100% homem, 100% Deus. Mas por mais que Cristo quisesse, ele não poderia negar a sua essência. É claro que ele não veio para negar, ele veio para cumprir. Mas a essência dele é ser Deus. Eu digo que nada nesse mundo, nada do que as pessoas disserem, nada do que elas fizerem, nada do que elas imaginarem, nenhuma teoria que elas construírem pode tirar a essência de Deus. Eu sempre costumo dizer assim, eu sou brasileiro. Por mais que eu vá para um outro país e me naturalize, por mais que eu tenha uma outra cidadania, eu nunca vou conseguir mudar a minha essência. A minha essência é ser brasileiro. Por mais que eu viva, por mais que eu tenha domínio do país, por mais que eu seja, às vezes, até confundido com uma pessoa que mora naquele outro país. Mas a minha essência não é mudada, não é um documento, não é uma ação humana que muda a minha essência. A minha essência continua sendo aquilo que Deus criou. Assim é a divindade de Cristo. Nada do que as pessoas disserem aí, ó, podem se levantar, falarem o que quiserem, dizer que ele não é Deus, dizer que ele... Não importa. Nenhum conceito desse pode mudar a divindade, nenhum conceito desse pode mudar a essência daquilo que Deus é. Tudo bem? Próximo tópico, nós vamos falar sobre o primogênito de toda a criação. Calma aí, Gema. Então, você está me dizendo que se teve um primogênito, teve mais? E quando ele diz que ele é o primogênito de toda a criação, será então que ele foi criado? Essas são perguntas que muitos levantam, são questionamentos que muitas pessoas, quando estudam a Bíblia, quando estudam a pessoa de Jesus Cristo, eles começam a se fazer por conta dessas expressões. Mas além de unigênito, ele também é chamado de primogênito. Nós vamos ver quais são as ideias aqui por trás desse termo. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós temos o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Os testemunhas de Jeová adoram pegar esse versículo e vamos destoar o sentido original dele, deturpar o sentido original dele. Porque, olha bem o que ele diz. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o que eles dizem a partir desse versículo? Eles acreditam que essa passagem bíblica apoia a teologia deles. Ou seja, ela afirma que Jesus não pode ser Deus, porque é chamado na Bíblia de o primogênito da criação. A partir dessa ideia, eles concluem que, por ser o primogênito da criação, ele não pode ser Deus. Ele é, na verdade, uma criatura. Sendo, portanto, uma criatura, ele não é eterno. Mas entendam que se eu absorver esse conceito e tomá-lo como verdade, eu anulo praticamente toda a ideia do cristianismo. Porque o cristianismo, ele se sustenta, a base dele não só a divindade, mas a eternidade de Cristo. O cristianismo só é o que é porque nós cremos num Cristo que morreu, mas ressuscitou. A chave está aí, na ressurreição de Cristo, e não na morte dele. Porque muitos mártires morreram, os apóstolos morreram, os profetas morreram, mas Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. Está vivo até hoje e continuará vivo por toda a eternidade. O seu corpo, ele ressuscitou, como nós sabemos pelo relato bíblico, ele ressuscitou em corpo, ele ressuscitou completamente, né? Mas vamos lá, falando ainda sobre essa interpretação dos testemunhas de Jeová, que por ele dizer que ele é o primogênito de toda a criação, eles dizem que ele não é Deus, porque Deus não pode ser criado, e se ele está dizendo que Jesus foi criado, ele é uma criatura e não é eterno. Só que essa interpretação está totalmente errada, porque o que ele está dizendo é que Jesus
é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Ou seja, ele estava lá, ele veio antes de toda a criação. Não é que ele é uma criação, ele já estava lá quando todas as coisas foram criadas, não que ele foi a primeira coisa a ser criada. Quando a gente pensa nessa imagem do Deus indivisível, ela também está se referindo à divindade de Jesus. Existe uma palavra grega que é eikon, que é traduzida por imagem, semelhança, arquétipo. E essa imagem expressa duas ideias, e as duas são compatíveis com Cristo e com a sua obra. Por quê? Aparência e manifestação, pois ele é a expressa imagem de Deus, ele reflete, ele é a própria imagem de Deus, Cristo é a própria imagem de Deus, e ele também é a manifestação, não só imagem, não só algo, vamos dizer, visível, mas ele também é a própria manifestação em atos. Nesse sentido, o Novo Testamento vai nos ensinar que a manifestação de Deus em Cristo, o Deus que assumiu a forma humana, como dizem 1 Timóteo capítulo 3:16, ele afirma isso dizendo que aquele que se manifestou em carne, referindo-se a Jesus, ou seja, está reforçando a nossa ideia, o nosso argumento. E segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, eles não podem ser indivisíveis. Eles são uma unidade. E Deus estava em Cristo, assim como Cristo estava em Deus, sem poder se dividir, sem ser duas pessoas diferentes. Eles estavam, e por meio de Cristo, que estava em Deus, o mundo foi reconciliado com ele. Mas nós temos também algumas outras expressões, outras definições para o termo primogênito. Ele também é empregado com sentido de destaque. Como assim? Pense em Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, ou seja, de longe, ele não era o primogênito. Você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Mas, no Salmo 89, versículo 27, ele é chamado de primogênito. Mas como que pode dar isso? Olha só, Salmo 89, 27 diz o seguinte: também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falou mais elevado dos que os reis da terra. Aqui eu não estou falando numa ordem de nascimento. Não é essa a ideia que eu estou me referindo. Então, quando eu me refiro a Deus como primogênito, eu também estou saindo desse conceito inicial de que aquilo que foi feito primeiro, para dar a ele um lugar de destaque, assim como foi com Davi. É como se ele fosse, no caso de Davi, como se ele recebe a honra, ele recebe tudo aquilo de valor que tem o primogênito dentro daquela cultura. Davi passa, então, a ser considerado uma pessoa de destaque, ele recebe, ele, vamos dizer, entre aspas, herda a primogenitura, melhor, ele recebe a primogenitura, né? E aqui, como eu disse, não tá a ideia desse termo primogênito não é o mais velho numa série, numa quantidade, numa ordem. Ele está se referindo, ele está enfatizando, dando um destaque à posição, uma preeminência, uma posição de certa primazia. Resumindo, ele está dizendo que essa pessoa, no caso de Davi, o primogênito teria domínio. No caso de Cristo, que a pessoa de Cristo, ela teria domínio. Paulo também chama Jesus de o primogênito de toda a criação. Lembrando que essa ideia do primogênito não é na ordem. A gente pode entender aqui das duas maneiras, como um destaque na criação, ele não foi um mero coadjuvante, mas também que ele precedeu toda a criação, certo? Como ele diz aqui, o primogênito de toda a criação, o que não significa que ele seja a primeira criatura. Porque, inclusive, Paulo faz questão de deixar isso claro nos versículos seguintes. Quando você analisa esse texto à luz do próprio texto, nós vemos que Cristo, que Jesus, é apresentado como o Criador e não como criatura. Então, a própria Bíblia, ela sempre apresenta a pessoa de Cristo nunca como uma criatura. Quem entende isso tem uma interpretação errônea. Ele é apresentado como o Criador.
e não como uma criatura. Por quê? Porque nele, é o que Paulo continua dizendo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Lembra que eu falei anteriormente que a ideia de primogenitura, em resumo, era domínio? Ou seja, só alguém que tem domínio sobre tudo, inclusive sobre a criação, alguém que não é parte da criação, mas que participou da criação, ou seja, ele não foi criado, ele criou, é alguém que pode ter domínio sobre toda a criação. E aí no versículo seguinte ele é apresentado de uma maneira categórica, como um ser que transcende a criação, ou seja, ele literalmente ele está reforçando aqui que ele não faz parte da criação, ele é um ser separado da criação. Ou como a Bíblia traz muitas vezes essa expressão, ele é, simplesmente é. Não foi, não será, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, é o que você vai ler lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele conclui dizendo o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. O que esse texto nos ensina? Que Jesus é o Criador, ele é o preeminente, ele veio antes de todas as coisas, mas ele não foi criado, ele é. E nós vamos para o terceiro tópico, que é o Deus Filho. Essa expressão Filho de Deus, ela não está colocando Cristo numa hierarquia menor, inferior. Não está relativizando, muito menos diminuindo. O que essa expressão reforça é justamente a divindade de Cristo. Percebe como todas as expressões que os escritores da Bíblia usam para se referir a Cristo, elas foram muito bem escolhidas por Deus para reforçar a ideia dessa relação profunda, íntima e de Deus para com Deus. Porque quando ele diz filho de Deus, ele não está diminuindo, ele não está colocando numa hierarquia inferior. E eu penso sempre, e aí é o meu pensamento, que Deus às vezes permite que numa questão linguística seja diminuído, entendo o que eu estou dizendo, não é que ele é diminuído em nenhum momento, mas ele permite que dentro da hierarquia linguística, que como nós falamos na primeira aula, Deus quer se comunicar com seu povo, mas ele se permite isso para que nós possamos entender a relação tão íntima e profunda que há entre Deus Pai e Deus Filho. Então, ó, Filho de Deus revela a divindade, não uma hierarquia inferior. A Bíblia afirma com todas as letras que Cristo é Filho de Deus. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Já João capítulo 5, versículo 17, Jesus declarou-se Filho de Deus. Então aqui, ó, até então a gente pode ver os escritores da Bíblia fazendo menção. Aqui a gente começa a ver que o próprio Jesus Cristo assumiu ser Filho de Deus. E você vai ver por que isso é importante e o quanto mais isso é importante. Ele declarou-se Filho de Deus. O que ele diz? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No versículo seguinte, o apóstolo declara ser isso o mesmo que ser igual a Deus. O que ele está dizendo? Meu pai trabalha, eu trabalho também. Ou seja, nessa relação, reforçando o que eu disse anteriormente, não existe uma hierarquia de maior e menor, não existe uma hierarquia de superior e inferior, existe uma igualdade. Então, o pai trabalha, o filho também trabalha, colocando os dois no mesmo patamar de Deus. Por isso, é o que ele continua dizendo aqui, por isso os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, não só quebrava uma regra, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, para os judeus era uma afronta, um absurdo, porque aquele não era o Messias, não era o Cristo que eles esperavam. Então, aquele homem, Jesus Cristo, se dizendo filho igual a Deus, se colocando no mesmo patamar, para eles era uma grande afronta. Jesus, quando ele diz isso, ele está reafirmando essa relação entre o pai e o filho
como sinônimo da sua deidade. E ele já era chamado, olha que coisa interessante, para você ver como a Bíblia ela só vai se somando e ela não deixa nenhuma dúvida sobre aquilo que ela quer comunicar. Porque o próprio Cristo já era chamado filho mesmo antes da encarnação. Quando ele se manifestou de maneira, nós chamamos isso de teofania, né? Uma manifestação visível de Deus, quando ele foi quando ele apareceu na fornalha com os 3 hebreus. Lembra o que eles dizem? Que o quarto ser é semelhante ao Filho dos deuses. Então ele já tinha essa deidade reconhecida lá atrás. Esse conceito de Pai e Filho na Trindade, como eu disse e venho falando, só vamos reforçar, ele não deve ser comparado à relação humana. Nas Escrituras Sagradas, quando a gente vê essa expressão Filho de Deus, elas estão se referindo a Jesus, indicando a sua origem divina, a sua procedência, e revela a mesma essência da natureza do Pai. Isso é reforçado pelo próprio Jesus quando ele diz assim: saí e vim do Pai ao mundo. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. O próprio Deus apresentou Jesus como filho quando João o Batista o batiza, né? Quando Jesus Cristo é batizado lá no Rio Jordão. Você pode ver isso em Mateus 3,17, Marcos capítulo 1, versículo 9, Lucas 3, 22. E também por ocasião da transfiguração. Aqui, percebam, os escritores, os apóstolos, se referem a Cristo como Deus, como Filho de Deus, como tendo uma origem divina. O próprio Cristo diz que ele é o Filho de Deus, reafirmando a sua origem divina. E aqui nós temos o próprio Deus falando que Cristo tem essa origem, essa essência divina. E isso não aconteceu algumas vezes só, ou não aconteceu poucas vezes, aconteceu várias vezes. Como eu disse aqui, quando ele foi batizado, quando aconteceu a transfiguração lá no monte, você pode ver em Mateus capítulo 17, 5, Marcos 9, 7, Lucas 9, 35, e também, por revelação divina, o apóstolo Pedro declarou o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 6. E Jesus afirmou isso diversas vezes, ser o Filho de Deus. Eu vou deixar no material aqui, que eu vou enviar para vocês essas várias referências. Mas o que é importante pensar? Porque Cristo ele se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Pensa você, a gente tem alguns exemplos de Abraão, por exemplo, quando perguntaram, Sara é sua mulher? Ele diz, não, porque ele ficou com medo. Ele negou a relação que ele tinha, porque ele teve medo. Muitas vezes isso acontece conosco também. Às vezes a gente nega alguma coisa, nega aquilo que nós somos por medo. Só que Jesus, ele afirmou ser Filho de Deus justamente no momento mais difícil da sua vida. Por quê? Olha só, quando ele estava lá em juízo, estava sendo julgado, mesmo tendo certeza de que afirmar isso o levaria para a morte, ele não negou. Porque olha só o que diz Lucas 22:70. Disseram todos, logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Ele não negou em nenhum momento, dizendo, não, eu não sou. Eu sou parecido, eu sou um profeta para livrar da morte. Pelo contrário, ele disse, eu sou o Filho de Deus. Vocês estão dizendo, pode parecer que ele jogou a responsabilidade para os outros que estavam ali, mas na verdade ele está dizendo, vocês estão reconhecendo que eu sou o Filho de Deus. Então eu sou. Isso vai resultar em morte, não tem nenhum problema. Eu assumo, eu não vou negar a minha essência, eu não vou negar o meu propósito, eu não vou negar nada, porque eu vim aqui para isso. Então ele não negou, ele reafirmou isso. Mateus e Marcos também registraram que Jesus afirmou que em breve desceria nas nuvens do céu à direita do poder de Deus. Está lá em Mateus capítulo 26, 66 e 64, e também Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Como é isso importante? Eu quero fechar essa aula reforçando essa ideia. Ele poderia ter escapado da cruz se ele se declarasse apenas um filho de Deus. Lembra que eu disse no início que aqui no Novo Testamento a gente tem esse conceito de sermos filhos de Deus individualmente, mas se eu disser eu sou um filho de Deus, eu estou dizendo que eu faço parte desse grupo por adoção, mas não
por origem, não por essência. Deus me escolheu e me fez participante do seu povo, da relação íntima com ele, pessoal, mas eu não sou a essência de Deus, eu sou um filho, significa que tem outro. Quando eu digo eu sou o filho de Deus, está dizendo, ele está referindo-se a essa essência, a essa origem divina. E aqui é o que ele diz. Se ele tivesse simplesmente dito assim, eu sou um filho de Deus, eu sou um profeta, ele poderia ter escapado da cruz. Mas quando ele sabia que aquilo levaria à cruz e que ele precisaria daquilo para cumprir o seu propósito, aí é que ele sentiu, vamos dizer assim, essa minha interpretação, é que ele falou, agora é que eu vou afirmar que eu sou o Cristo. Vai me levar para a cruz? Eu vou cumprir o meu propósito? Eu sou verdadeiramente o Cristo. Essa afirmação, ela vai aparecer diversas vezes no Novo Testamento. E a partir delas, como eu disse, várias pessoas, testemunhas oculares, o próprio Cristo e o próprio Deus, reforçando essa ideia da origem do relacionamento profundo divino entre ele e Cristo, elas são provas escriturísticas, provas das escrituras, robustas e indestrutíveis de que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui não é só uma questão de eu crer que ele é o Filho de Deus. Aqui é uma questão de, a partir da análise das escrituras, ela vai me mostrando que várias pessoas, tanto seres humanos, profetas selecionados por Deus, escolhidos por Deus, como o próprio Cristo, que não foi só um mártir, foi o Cristo que ressuscitou. Como o próprio Deus, a gente tem registros nas Escrituras reafirmando a ideia de que ele é o Filho de Deus, da sua origem divina. Porque isso é o que, digamos, daí deriva toda a ideia do cristianismo. O Filho de Deus, lembra? Viria um que pisaria a cabeça da serpente, que venceria a morte, o inferno, tudo. Ele precisaria ter origem divina. Então ele veio, ele é filho de Deus. Isso está sendo afirmado pelos testemunhas oculares. Isso é tão importante que o apóstolo João parece colocar tudo no mesmo bojo. Ele pega assim, ó, todos aqueles que negam Jesus, a divindade, ele pega, por exemplo, os ateus. E todos aqueles outros que, por mais que não sejam ateus, mas eles negam que Jesus é o Filho de Deus, e ele diz assim que negar é o mesmo que chamar Deus de mentiroso, porque lembra? Estou repetindo, mas só para reforçar. O próprio Deus disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrada. Ou seja, se eu digo que Jesus não é o Filho de Deus, sendo que o próprio Deus falou, eu estou chamando Deus de mentiroso. Por isso, João ele coloca dessa maneira. Se você diz que Cristo não é o Filho de Deus, você é como um ateu, que não acredita em Deus. Então não adianta você acreditar que existe um Deus, que existe um Messias, se você não acreditar que o Cristo revelado, o Cristo das Escrituras, é o Filho de Deus. Porque quem afirma tudo isso é o próprio Deus. Então, ou seja, a palavra da palavra. O Cristo, ele é a ideia a relação de Cristo como filho, ela é reforçada, ela é atestada, ela é chancelada por aquele que teria não só a capacidade, mas o poder de negar tudo isso. Porque imagina, quantos profetas não apareceram, falsos profetas, antes de Cristo, no tempo de Cristo, ainda hoje dizendo que são enviados, escolhidos, mas quantos deles tiveram a testemunha, a chancela do próprio Cristo? Mas nós vemos que as Escrituras nos mostram que Jesus, ele teve essa afirmação. Vamos dizer que ele teve o carimbo, selo divino de qualidade, afirmando, esse aí é o original. Todos os outros que vierem, se dizendo Cristo, se dizendo Filho de Deus, se dizendo escolhido, todos os outros são cópias piratas e baratas. Não vem de Deus, não tem origem divina. E quer mais uma coisa? Se eles morrerem, eles têm a capacidade de ressuscitar, porque o Cristo em quem eu creio, ele ressuscitou. E não sou eu que estou dizendo, não é só a Bíblia que está relatando, mas há provas de que ele ressuscitou. Amém? Fiquem com mais esta palavra, esta aula. Eu espero principalmente que a aula promova no coração e na mente de vocês
Não respostas, essa não é a função da teologia, mas promover questionamentos. Entendam, não é para vocês ficarem com dúvidas sobre os assuntos, mas para que a partir dessa partícula de conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, ela possa gerar no coração e na mente de vocês mais outros questionamentos para que vocês se sintam motivados a buscar as respostas na grande, poderosa palavra de Deus. Porque nenhum estudo é completo por si só, se ele não for feito à luz e a partir de um mergulho profundo nas Escrituras, na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, alunos do curso de teologia, e que, só reforçando o que eu disse lá no início, que vocês possam se cuidar, que apesar de toda essa situação, todas essas circunstâncias ruins que estão acontecendo, um momento difícil pelo qual nós estamos passando, que vocês não desanimem em momento nenhum, mas que vocês se gloriem, porque isso é cumprimento de tudo isso que nós estamos estudando. Nós temos que não nos importarmos ou ficarmos indiferentes, mas crer que, ainda que seja sofrimento, isso é cumprimento da palavra, das Escrituras. E é isso que fortalece o nosso coração, porque aquilo em que nós acreditamos começa a se tornar realidade quando nós vemos essas profecias se cumprindo. Isso mostra que nós estamos no caminho correto. Que todo esforço até aqui valeu a pena, que todo esse conhecimento que estamos absorvendo de Deus vale a pena e é justamente Ele quem vai nos manter em pé para continuar firme na nossa caminhada, esperando o tão sonhado momento da igreja, que é o arrebatamento. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula.